Bom dia. Hoje é o último dia para apresentar a declaração de imposto de renda. Quem não fez até agora não tem mais nenhuma desculpa, tem menos de 24 horas agora para fazer essa declaração. E dos declarantes maranhenses, cerca de 70% até o final da semana passada já haviam feito esse serviço, já haviam se livrado da declaração, já tinham apresentado essa declaração. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o delegado da Receita Federal, Roosevelt Aranha Saboia. Bom dia, delegado. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos assistem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Não tem jeito mais para ninguém, né? Hoje, falta menos de 24 horas, né? Encerra 23h59 de hoje, né? A declaração. Quem ainda não fez até agora, qual seria a sua dica, delegado? Bem, o contribuinte tem que estar atento aos critérios de obrigatoriedade, né? Os principais quando o contribuinte recebeu rendimento tributável no ano calendário 2017 acima de R$ 28.500, rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000, operou em bolsa de valores, apurou ganho de capital, possui patrimônio acima de R$ 300.000. Esses são os principais critérios de obrigatoriedade. Se o contribuinte se encaixa em um desses critérios, ele é obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda deste ano. Para aqueles que não reuniram todos os documentos, que não conseguiram concluir toda a sua declaração, é importante que não perca o prazo, que transmita, mas que o quanto antes faça a retificadora, de forma que não incida em multa por atraso na entrega. Então, vamos lá. Quem não declarar até hoje pode apresentar o que para ter uma desculpa depois? Bem, o contribuinte ele não pode perder o prazo, né? Se ele que hoje, prazo, fatalmente, não é estendido nunca. Não existe perspectiva de prorrogação, já há muitos Quase anos a Receita né? não prorroga já há muitos anos, né? Então nós não trabalhamos com essa expectativa. Então é importante que o contribuinte apresente a declaração dele dentro do prazo. Se ele não conseguir fazer isso de jeito nenhum, ele pode apresentar a partir de amanhã, mas ele vai incidir numa multa, né? Vai incidir numa multa mínima de R$ 165, chegando até o limite de 20% do imposto devido. Aí isso vai depender do prazo em que ele apresentar, né? O aumento dessa multa. Não, basta perder o prazo. Passou da meia-noite de hoje, ele já está Não, mas aí começa com de multa. 165, né? É o valor mínimo. Mínimo. Quer dizer, esse valor pode aumentar dependendo do imposto que ele tiver, imposto devido. Sim. Tá, entendi. Então não tem para onde escapar, não. É melhor declarar até hoje mesmo. É importante, né? É importante, é um ato de cidadania e é uma obrigação também, porque é previsto em lei. E, como eu falei, tem os critérios de obrigatoriedade que determinam que o contribuinte apresente preste suas contas com o Fisco Federal. Apesar da gente saber disso tudinho, a gente deixa sempre para a última hora. Por exemplo, eu já declarei a minha, já fiz a minha declaração. Mas hoje, vocês de alguma forma montaram algum esquema especial para dar suporte para essas pessoas que até agora ainda não fizeram isso? Bem, nós estamos desde o início do mês com plantão fiscal para tirar dúvidas dos contribuintes, tá? A entrega da declaração, já há muitos anos, ela é totalmente feita pela internet. Né? Então, existem 3 modalidades de entrega, 3 formas, através do programa, que é baixado pelo site da Receita, através dos aplicativos para smartphones e tablets, e também existe aquele que o contribuinte pode fazer diretamente no site da Receita, mas esses já são para contribuintes que possuem certificado digital. Então, a entrega em si, ela não gera tumulto nenhum na instituição. Né? Há apenas aqueles casos que o contribuinte tem alguma dúvida e a gente está lá com o atendimento especial para tirar essas dúvidas. E a julgar pelos outros anos, é muito grande o número de pessoas que ainda têm dúvida a essa altura do campeonato? Bem, a legislação do imposto de renda é uma legislação já bem consolidada há muitos anos, as alterações são muito poucas. Para este ano a gente pode destacar a principal, é a obrigatoriedade de informação do CPF para dependentes que os declarantes tenham no mínimo 8 anos. Que não era até o ano passado. Que não era até o ano passado era a partir de 14 anos. Sim, verdade. E o ano que vem já a previsão é que seja obrigatório para qualquer idade. E outra novidade importante é a informação de dados relacionados aos bens. No caso dos automóveis, o número do Renavan, na ficha lá de declaração dos bens. E no caso de imóveis, a inscrição imobiliária, algumas informações lá relacionadas ao registro do imóvel. Essa informação ela não é obrigatória este ano ainda, o contribuinte que se não inclui essa informação... Nem do carro, nem do imóvel? Não, ela não é obrigatória ainda este ano.
vai gerar um alerta, mas não é impeditivo de transmitir a declaração. Mas a partir do próximo ano ela será obrigatória também. Por exemplo, eu tenho automóvel que eu nunca declarei, até esse ano ainda é tolerável, vamos dizer, ainda é permitido. Na verdade, a obrigatoriedade de informação dos bens registrados no nome do contribuinte já é obrigatória há muito tempo. Essa informação do número do Renavan que não constava na ficha. É um detalhe da declaração, né? Exatamente. A declaração é obrigatória. É obrigatória. No caso de imóveis, por exemplo, se o imóvel está no meu nome e no nome do meu marido, os dois colocam na declaração? Bem, quem deve declarar é o contribuinte que possui o registro do imóvel no nome dele. É importante frisar também que no caso de declaração de cônjuges, de pessoas casadas, existe a possibilidade de informação do CPF do cônjuge na declaração do outro. Isso de forma a dar suporte que possa justificar o patrimônio do casal. Pois é, porque é isso aí que fica em dúvida. Quando um imóvel, normalmente ele está no nome dos dois, né? Então, um declara e coloca o CPF do outro. Um bota o CPF do outro na sua declaração, informando que existe uma relação de cônjuge entre os dois. Aí, quando aparece a propriedade, já sabe que pertence àqueles dois CPFs, vamos dizer assim. Vamos dizer que normalmente as pessoas contribuem, né, o casal contribui cada um na sua parcela para a compra do bem, então é importante que a renda do casal dê suporte a essa informação. Ok. Nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas daqui a pouco a gente volta para tirar mais dúvidas a respeito da declaração do imposto de renda, hoje que é o último dia para fazer essa declaração. Um minutinho só, eu volto já já. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre declaração de imposto de renda, hoje que é o último dia para fazer essa declaração. E a gente está falando aqui nesses detalhezinhos que podem fazer diferença na hora de declarar. Porque se por acaso a gente fizer a declaração e depois a gente descobrir que a gente botou alguma informação lá que não está bem direitinho, a gente pode retificar sem problema nenhum, sem pagar multa, sem fazer nada? Pode sim. É importante que o contribuinte acompanhe o processamento da sua declaração. Passado o prazo, encerrado o prazo hoje, a partir de amanhã, a gente já pode acompanhar pelo site da Receita o processamento da sua declaração. Se ela incidir em malha por algum motivo, ele vai ter acesso a essa informação, é identificado qual foi a pendência que foi detectada e é permitida, ele tem a possibilidade de retificar o erro cometido. Entendi. Tá? Então, a partir do momento que a Receita intima o contribuinte a regularizar, a comprovar aquela falha, a partir desse momento ele não é mais permitida a retificação da declaração, porque a gente diz que perdeu o período de espontaneidade, ele perdeu a espontaneidade de iniciativa dele corrigir o problema. Essa espontaneidade assim meio entre parênteses, né? A entre Receita, aspas, aliás, eu não entendi. Ela fornece a informação porque ela não tem interesse que o contribuinte permaneça na malha. Quer dizer, mas a partir do momento em que ele detecta essa informação, mas não toma nenhuma providência a respeito para sanar, aí sim, ele já cai na malha fina direto. Não, de qualquer forma, as declarações que incidem em malha são as que são selecionadas para uma análise mais detalhada. Vamos colocar um exemplo. O contribuinte tem duas fontes de renda. Ele informou uma na declaração e não informou a outra. Esqueceu da outra. Tá? Né? Então, o que acontece? A Receita ela tem como detectar essa pendência porque as fontes informam para a gente as rendas. Então, na hora do batimento, a declaração é selecionada, que a gente chama caiu na malha fina. Então, o contribuinte de posse dessa informação, ele acessa lá o extrato da declaração dele no site da Receita. Ele vai identificar lá, a Receita está dizendo, olha, tem uma fonte pagadora aqui que você não declarou. Então, ele pode retificar... Só lhe interrompendo, na hora em que você acessa e que viu que a sua foi selecionada, você já descobre qual foi o erro? A Receita já indica qual é o problema. Ela indica qual é o problema. Então, é aberta a possibilidade do contribuinte retificar e corrigir, incluindo essa outra fonte pagadora. E assim em outras situações. Existem casos que o contribuinte, a Receita seleciona para apresentação documental, vamos dizer assim,
comprovação de despesas médicas elevadas. Então, aí realmente o contribuinte vai ter que aguardar ser chamado pela Receita para ele comprovar. Ele tem aqueles comprovantes, está tudo correto. Realmente ele se submeteu a uma cirurgia de um valor elevado, uma despesa médica elevada, incide no pagamento de malha. Então, o contribuinte ele vai ser chamado para apresentar aquele documento que comprove aquela despesa. Isso aí então, não é um erro, é apenas uma segurança para o processamento da declaração. Então, tem situações em que você faz essa retificação espontaneamente e tem outras em que você fica aguardando ser chamado para fazer essa comprovação. Exatamente. Entendi. Com relação a dependentes, delegado, o que é mais comum a gente errar? Filho, naturalmente, mas a gente costumava botar antigamente alguns, vamos dizer assim, menores que a gente tomava conta, que pagava escola, que fazia isso. O menor que eu tomo conta, que eu pago escola, que eu faço tudo, mas que eu não tenho a guarda judicial dessa criança, ela pode constar da minha declaração? Não pode. Mesmo que o contribuinte, que a criança viva com o contribuinte, mesmo que o contribuinte assuma todas as despesas dela com relação à educação, saúde, mas não é possível se não houver a guarda judicial. A guarda judicial é um documento necessário e exigido para essa situação. Então, normalmente acontece problemas quando o contribuinte, o marido e a esposa colocam o mesmo filho. Tá? Gera um problema na declaração dos dois, porque não é permitido também, né? Tem situações quando o filho é acima de 21 anos, até 24 anos, ele tem que ser universitário também. Então tem que ter a comprovação de que Quer dizer, pode, desde que comprove ainda que ele está estudando. Que ele está estudando, até 24 anos. Até 21 anos basta ser filho. De 21 a 24, além de ser filho, tem que ser também universitário. Certo, entendi. E esse filho, ele não pode ter renda, ele não deve fazer a declaração como pagante, né? Esse é outro problema comum de acontecer. Quando você bota um dependente, qualquer que seja o dependente, existem situações que você pode botar seu pai e sua mãe. Mas se eles tiverem uma renda, uma aposentadoria, ou qualquer renda que seja, essa renda tem que ser adicionada à declaração do declarante. Tá? Então, Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Meu pai, por exemplo, ele vive as minhas custas, eu banco tudo, mas ele tem uma aposentadoria. Isso. Eu posso colocar, desde que eu coloque também a aposentadoria dele como renda. Exatamente, minha. vai só somada, adicionada à sua renda, então o cálculo do imposto vai ser em cima das duas rendas. Ah, entendi. Eu pensei que não poderia, se tivesse alguma renda, a pessoa não poderia ser dependente. Se o dependente cair num critério de obrigatoriedade, aí ele tem que fazer sua própria declaração. Mas ele seguir um dos critérios de obrigatoriedade. Já é complicado. Mas, por exemplo, se eu botar, lá hipoteticamente, eu coloco o meu pai como meu dependente, apesar dele ter uma aposentadoria, eu posso saber isso depois. Quando eu acompanho o processamento da minha declaração, eu posso ser informada de que aquilo não poderia ser feito, que ele é obrigado a fazer a dele sozinho, ou eu tinha que saber isso antes? No processamento da declaração isso é informado. São muitos detalhezinhos para a gente tomar cuidado para não cair na malha fina, não é? É verdade. O programa do Imposto de Renda é um programa que ele é reconhecido, premiado mundialmente. A Receita Federal Brasileira, ela é uma referência mundial no programa do Imposto de Renda. É um programa que já está bastante consolidado. Então, ele mesmo evita diversas falhas que o contribuinte possa cometer. Evidentemente que ele não consegue evitar todas, Sim. Mas ele já tem uma série de críticas. Ele é autoexplicativo, mais ou menos. Ele já tem uma série de críticas, inclusive tira dúvidas, perguntas e respostas, tudo tem lá. Qual é o comportamento do contribuinte maranhense? Ele costuma fazer a declaração no prazo? Nós temos tradicionalmente cumprido a nossa expectativa de recebimento de declarações. Esse ano a gente espera receber 377 mil declarações no Maranhão, 28 milhões e 800 mil no Brasil, e nossa expectativa é cumprir essa meta com tranquilidade. A gente tem cumprido nos anos anteriores? Temos cumprido com tranquilidade nos últimos anos. Porque o maranhense é um bom pagador. Ou um bom declarante, né? O contribuinte, ele pode, no imposto, é importante frisar também que ele pode parcelar em 8 cotas, em até 8 cotas, as parcelas do imposto desse ano. E para aqueles que vão apurar restituição e que não houver problemas no processamento, a expectativa é que o primeiro lote comece em junho
Normalmente esse primeiro Começa logo lote... quase um mês depois, né? Já Isso. começa a liberação dos lotes. Né? Normalmente esse primeiro lote ele é reservado para as prioridades legais, mas a partir do segundo lote os demais contribuintes começam a receber também. Sempre em ordem cronológica de entrega. Quem entrega primeiro tem a opção de receber primeiro, caso não haja Por problemas. isso que eu entrego bem depois, eu não tenho entrega. Agora, as prioridades legais, mesmo entregue no final do prazo, elas são respeitadas e normalmente saem no primeiro lote. Ok, então se você tem número com sua declaração, aproveita, hoje é o último dia, qualquer dúvida pode entrar no site da Receita ou pode ir até o prédio da Receita, né? Vai estar funcionando normalmente hoje. Existe o atendimento 146 também, que é um atendimento eletrônico. O atendimento? 146. 146, ótimo. Existe também a opção de procurar sanar sua dúvida através dentro do próprio programa, que tem a ficha de perguntas e respostas, o site da Receita ou presencialmente lá. Mas se a gente tiver qualquer dúvida, o computador não deu a resposta certa, a gente pode ir na Receita que vai ter quem ajude a gente, né? Sim, temos Se deixou para a última hora, não tem jeito, é correria mesmo, tem que dar um jeito, tem que apresentar até quase meia-noite, 23h59? Exatamente. Tem gente que entrega 23h59? É um risco. A gente pode ficar do lado de fora, né? Melhor ir um pouquinho antes, faz isso até o final da tarde, ainda tem muito tempo para você ver a sua receita, se já juntou tudinho, todo o documento, pronto, senta, faz e se livra da briga com o leão, que a gente sempre sai perdendo na briga com o leão, né? Não é, delegado? Como eu falei, é uma obrigatoriedade, é um ato de cidadania também. Então a gente tem que fazer, vamos fazer logo. Então, termina hoje o prazo, aproveite, faça a sua declaração. Delegado Roosevelt Aranha Saboia, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, um bom dia para você. Nós que agradecemos o espaço, um bom dia a todos. Você já sabe, como todos os dias, que essa entrevista fica à sua disposição no nosso site. Pode acessar, pode rever, essa ou qualquer outra que a gente já fez aqui, fica sempre à sua disposição. Nosso site, você sabe, que é o al.ma.leg.br/tv. Nossas páginas nas redes sociais também estão à sua disposição e fica lá tudo bonitinho, prontinho para você acessar na hora que você quiser e rever a que você desejar. Mas todos os dias eu vou estar aqui, ao vivo, esperando você para me acompanhar nesse café da manhã. Tchau!